Esse vídeo a gente vai conversar sobre esse caso, né, que está em alta aí, Marília Mendonça, Murilo Huff, Dona Ruth, Leonardo, todas essas questões aí envolvendo essa situação, agora falando mais no campo humano, tá? Questões assim que nós que atuamos no direito de família diariamente, a gente sabe que são super relevantes. E o que eu vejo assim de fora, né? Opiniões são só achismos. Eu não tenho acesso ao processo porque é um processo em segredo de justiça. Estou falando aqui generalizando, ok? Então vamos lá. O que a gente sabe? O que eu tenho de conhecimento desse assunto? Eu me lembro, porque eu gostava muito da Marília Mendonça, eu gosto muito das músicas dela. De quando ela teve esse filho, ela deu uma entrevista uma vez que ela falou que ele estava bebezinho, ele tinha acabado de nascer. E perguntaram a ele se ela acordava de madrugada para cuidar daquela criança, etc. E ela falou o seguinte: eu tenho medo de dormir com ele e rolar para cima dele. Quem dorme com ele é a minha mãe. Ela cuida dele para mim durante a noite e às 5 horas da manhã ela bate na minha porta e me entrega ele para eu amamentar e para eu começar a rotina do dia com ele. O que eu entendo disso, enquanto mãe, enquanto advogado da área de família, etc. Primeiramente, a avó cuida dessa criança desde o dia que ele nasceu. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que considerar nessa situação. A preferência da guarda é do pai, ok. Todos nós sabemos disso. É da mãe e do pai, né? Mas a justiça ela tem que trabalhar no caso concreto ali, pensando sempre no interesse do menor, né? No bem-estar, na segurança física, integridade física, emocional da criança. Então, eu estou analisando por esse lado aqui, que eu vi pouca análise a respeito, mas é o que eu penso. Então, estou deixando aqui do jeito que a gente combinou. Desde que nasceu, ele é criado por essa avó. A Marília Mendonça sempre viajou muito, né? E quem ficava com ele sempre foi a avó, né? O pai... Gente, eu tô em casa, então tem cachorro latindo, tem barulho e nós vamos continuando, porque eu tô indo pro escritório, é a hora que eu posso fazer esse vídeo. Então, a avó sempre foi uma referência muito forte na vida dessa criança, porque a mãe viajou muito e quem cuidou foi ela, ponto. A avó tem algumas atitudes desde quando perdeu a filha, a gente vê, a gente acompanha. E o pai pega o filho e convive quando ele não tá viajando, não tá fazendo show e etc. Só que ele vive igual a Marília Mendonça vivia. Claro que não na mesma proporção, mas ele vive de fazer shows, viajar. E ele tem um filho com uma doença séria que precisa de um acompanhamento bem restrito, que é a diabetes. Vídeo 2. Então eu te pergunto, ele agora, o juiz concedeu, né, inverteu a guarda unilateral para ele. Então ele vai decidir tudo sobre a vida do filho, inclusive a residência vai ser dele. Porque o que é a guarda compartilhada? Relembrando aqui, guarda compartilhada não quer dizer que a criança viva na casa dos dois. Guarda compartilhada quer dizer que os dois têm poder de decisão sobre a criação daquela criança. Agora, a guarda é unilateral. Somente o pai tem direito às decisões sobre a vida daquela criança. E também a residência da criança passou a ser com o pai. Mas o pai vive viajando. Então, essa criança vai ficar sozinha? Não. Com quem que essa criança vai ficar? Com o babá e com a outra avó. Ok. Minha opinião, enquanto advogada dessa área, enquanto mãe, enquanto mulher. Se não existe nada que desabone a avó em relação à integridade física e emocional dessa criança, se realmente o assunto é relacionado à dilapidação de patrimônio, a gente teria outras formas de resolver isso que não fosse tirar a criança da residência fixa desde quando ela nasceu e da criação da mulher que cria ele desde o dia que ele nasceu. A gente poderia nomear o administrador desses bens, a gente poderia colocar essa administração para o pai, mas a gente poderia deixar a avó, que vive em função dessa criança desde que ela nasceu, cuidando dela. Minha opinião, leiga, né? Olhando por fora aqui. Qual a lógica de eu tirar o filho dessa avó, que cria e dedica exclusivamente a criação dele, para dar para uma outra avó, com quem ele nem tem tanto contato, com tanto costume, não conhece as peculiaridades da vida dele, não está acostumado desde que ele nasceu? Na minha cabeça, isso não faz sentido. Faz sentido, sim, a administração desses bens. Faz sentido, sim, não deixar a avó dilapidar aquele patrimônio. Faz sentido, sim, o pai fazer a gestão desses bens, se ele for mais capacitado para isso, mais responsável enquanto a isso. Agora, a criação,
pegar o filho para poder viajar e deixar com outra avó, com quem a criança nem tem tanto costume, para mim não tem lógica, tá? Segundo ponto que a gente ia conversar. Será? Aí é um ponto que eu nem gosto de entrar, porque eu não sou feminista, infelizmente, né? Eu gosto do cuidado, eu acho importante proteger as mulheres, mas eu não sou feminista, daquele negócio que a mulher tem que passar por cima de tudo, que ela tem direito a tudo, não tem dever a nada. Não. Mas eu fico pensando, será que se fosse um vô com um pai, teria tanta gente contra essa vó? Por que tanta gente está falando que ela não tem direito, que ela é ruim, que ela é aquilo, outro, se ela sempre cuidou desse menino? Eu não entendi, sinceramente. E aí, tem uma outra situação que eu penso aqui, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto advogada dessa área, que acompanha de perto tantas dores, né? Se essa mulher não tiver feito algo muito grave em relação à integridade física e emocional dessa criança, é de uma crueldade tão grande tomar essa criança dela agora, para a criança, por tudo que eu expus já nos vídeos anteriores, quanto para essa mãe. Porque se você é mãe aí, principalmente, você vai saber. Tirar o neto de uma mãe que acabou de perder o filho é fazer ela viver aquela perda toda de novo. Porque o que a gente que é mãe, o que a avó costuma fazer? A gente costuma transferir, né? Do filho vai para o neto, aquele amor gigantesco, aquele cuidado e etc. E aí agora, teoricamente, né? Porque a gente não está dentro do coração dela, mas é a forma que eu penso, ela vai reviver toda a perda dela de novo. Ela vai perder a filha de novo. Porque ela vai perder o coração da filha batendo fora do peito. Então, a gente tem que ser muito responsável nessa hora, sabe? E eu volto a dizer, eu acho, né, pelo que a gente vê na internet, eu não tenho conhecimento dos fatos, mas eu acho que existiam outras formas de proteger o patrimônio da criança que não fosse tirar a criança dessa forma arbitrária e de repente da avó com quem ele convive desde o dia do nascimento dele. Poderia aí fazer uma forma gradativa, talvez. Ali não é um ambiente saudável, não sei. Aí sim, a gente justificaria essa retirada brusca da rotina dele. Quem acompanhava Marília Mendonça aqui, esse caso e tal, vai lembrar que quando a mãe dele partiu, a diabetes dele piorou demais. O que vai acontecer com a saúde dessa criança agora sendo tirado da avó? Quem acompanha vê, no Dia das Mães, ele fez a homenagem para a avó, para essa avó. Quem leva ao futebol é essa avó. Quem prepara a merenda do dia é essa avó. Quem busca na escola. Então, assim, será? Agora eu volto a dizer, reforço. Essa é a minha opinião. Se a discussão está na dilapidação do patrimônio da criança. Agora, se tem alguma situação aí, né, que foge a isso, aí sim, justifica. Mas então, pessoal, eu trago essa reflexão porque eu tô vendo muita gente jogando pedra aqui. E quando é com a mulher tá sempre errada. E hoje, você, mulher que tá jogando pedra, pode pensar nisso. No dia que você estiver em uma situação frágil, você também vai ser apedrejada. Se você fica viúva, você só tá querendo arrumar homem. O homem que fica viúvo é um coitado. Se você ficou divorciada, você só